Oi, sou Sônia Leal, Sônia Patchwork, voltando devagar, mas com toda empolgação, com muita felicidade e com um projeto novo. Voltando depois de uma gripe forte que eu tive. Aqui no sul mudou muito a temperatura, esfriou muito de repente e me pegou. Eu lancei essa palavra, porta, 3 pontinhos, uma interrogação. E aí gerou uma curiosidade, né? Então, a partir dessa curiosidade é que eu quero começar o nosso projeto. A minha ideia surgiu depois que eu vi alguns porta-pães e eu não gostei, porque é tudo muito igual, tudo meio redondo, meio ovalado, com zíper, e eu não gostei. Pra mim, eu não gostei. Então, eu resolvi fazer um porta-pão diferente. Nós vamos precisar... Deixa eu baixar. Nós vamos precisar... O que eu vou fazer vai ser retangular. Imagine um pacote de pão de sanduíche. Certo? Um pacote de pão de sanduíche. O que eu vou fazer vai ser isso. Vai ser como se fosse um pacote de pão de sanduíche. Certo? Não vai ter zíper, não vai ter coisas para fechar. O fechamento vai ser um fechamento diferente, que eu achei mais prático. Então, baseado no que eu achei. Certo? Eu vou passar as medidas, conforme eu for falando o vídeo, eu vou passando as medidas, tá? Eu escolhi esse tecido eu amo cozinhar, que é um bonequinho, né? Que tem tudo a ver. Então, aí como eu tinha, desse tecido aqui, eu tinha pouco tecido, eu tinha só um pedaço que não daria pra fazer ele todo inteiro, eu decidi fazer em partes, tá? Então, a parte de baixo... tá? É essa aqui. Então, eu vou passar as medidas. Dessa parte aqui menor, ó, eu vou precisar de 30 centímetros por 11. Tá? Então, 30 aqui por 11. 2 vezes. Tá? Dessa parte aqui, de 30 aqui, ó. 30 aqui, comprimento é 30. Altura 11. 2 partes. Da parte do fundo e das laterais, assim, eu vou precisar de 50 centímetros por 15, tá? Isso aqui, o que a gente vai fazer depois? A gente vai pôr assim, ó. Vamos costurar, eu vou ter que costurar, isso pode ser feito tudo num tecido só, tá? Pode ser cortado num tecido só, tirado só os cantos. Como eu não tinha esse tecido, eu vou ter que fazer dessa forma. Eu vou costurar as laterais, eu vou costurar essa lateral com esta. Então, essa menor, eu vou costurar com essa maior. E a outra aqui. Então, eu já fiz as marcações. Eu preciso de 10 centímetros aqui. De 10 aqui. Porque 10 mais 10, 20. Com 30, que é este aqui, me dá o total de 50. Então, vou repetir, tá? Preciso de 2 partes de 30 por 11. A altura aqui é 11. 2 partes. Essa parte maior eu tenho 50 por 15. Que vai ser a base da minha caixa, tá? Isso vai ficar assim. Tá? E aqui. Então, vai ficar assim. Ok? Então, 2 vezes 30 por 11. E a maior, 50 por 15. Vou costurar primeiro estas partes menores nas laterais. Vou costurar aqui e vou costurar aqui, para depois eu unir essas partezinhas aqui, depois eu poder unir os cantinhos aqui, tá? Eu fiz assim, ó, eu só risquei na manta mesmo, fiz umas linhas e costurei. Só o quilt reto que eu fiz foi só isso. Não fiz matelaçado, que teria que fazer de novo aqui, então eu só fiz assim, tá? Eu vou à máquina para costurar essas partes e vem para a gente dar continuidade. Eu já fechei os 3 lados, ó. 1, 2, 3.
e vou fazer junto com vocês esse outro aqui. Então a gente junta aqui, ó, deixa eu virar pra cá, acho que tá mais fácil, ó, junta bem certinho aqui as pontinhas e o cantinho, tá? O ideal é alfinetar, mas eu não vou alfinetar. Então a gente junta ali. Vamos lá. Deixa eu botar mais certinho. Ó. Aqui. Então, vou retrocesso e vai até o final. Ok? Gurias, eu resolvi fazer essa costurinha aqui, ó, pra dar uma sustentação maior, tá? Então eu deixei pra fazer com vocês esse último ladinho aqui, tá? Eu vou baixar aqui pra tentar ajeitar. Ó. Pega o lado que tem a costura de baixo, no meu caso, né? Bem na costurinha. Só uma costurinha de devagarinho, dá um retrocesso e vamos adiante. Vamos até em cima. Dá uma olhadinha. Ok. Ó, deixa eu mostrar como é que tá ficando. Eu resolvi fazer as costurinhas, como eu mostrei ali na máquina, tá? Mas eu acho que eu vou ter que fazer aqui também, pra ficar mais firme. Então eu vou à máquina e vou firmar essa costura aqui também, neste lado e neste lado. Já mostro. Ó, agora já dá pra entender. O que eu fiz? Eu costurei as laterais, aqui, que eu mostrei pra vocês. Depois eu fechei os cantinhos, fechei os cantos, todos os 4. E aí eu vi que ficou meio aberto. Aí eu fiz uma nova costura, ó. Fiz toda uma costurinha em todos os 4 cantinhos, tá? Ainda assim tava meio aberto, tava feio. Aí eu fiz essa costura aqui, ó. Toda a caixinha. Então ela ficou firme. Qual é o próximo passo agora? Agora o próximo é fazer o nosso forro. Agora eu vou unir o forro dessa parte aqui, né? Dessa parte aqui de dentro, tá? Eu vou costurar da mesma forma que eu costurei aquela parte. Vou fazer a mesma caixinha, tá? E mostro pra vocês. Depois a gente vai pra outra parte. Eu já fiz, então, deixa eu mostrar, ó, já costurei todo o forro, já vesti direito com direito, mas antes de costurar essas duas partes, nós precisamos fazer a aba, tá? O que eu fiz a aba? Eu medi 30, que eu vou costurar aqui, e mais essa distância que eu preciso. Então, eu peguei essa medida aqui, pelos meus cálculos, tá? Já vou passar. Ó, 22, 2 vezes, tá? Por 30. Como eu tenho pouco desse tecido, eu já tinha falado que eu tinha pouco desse tecido, o que eu fiz? Eu emendei aqui e emendei aqui. Nessa parte, eu botei uma cianinha. Como é que eu fiz isso aqui? Eu primeiro costurei a cianinha no preto. Peguei a cianinha e costurei aqui. Depois eu fiz essa costura e emendei os 2 tecidos. E desmanchei aquela costura. Então ficou esse barradinho aqui. Aqui eu só emendei os 2. Aí eu vou dobrar o meio. E eu quero essa aba aqui arredondada. Eu vou juntar as 2 partes. Eu vou fazer o desenho aqui e já mostro. Ó, já fiz aqui o arredondado, tá? Já fiz aqui e já fiz aqui. O que eu vou fazer agora?
Eu vou costurar aqui, aqui. Aqui não precisa, vou costurar de fora a fora. E aqui eu vou pôr uma manta. Então eu vou colocar a manta atrás, vou costurar toda a volta e essa parte aqui não precisa. Que essa parte aqui eu vou pôr encaixado na caixinha, tá? Eu vou costurar e mostro. Ó, já fiz. Costurei. Aqui eu fiz a marcação assim, ó. Deixa eu mostrar. Eu peguei um pires, marquei daqui, deixa eu baixar, marquei aqui, ó, com lápis, fiz assim, ó, aqui e aqui. Quando eu fui costurar, eu botei um pé de máquina, aqui, ó, o pezinho da máquina, tá? A marcação aqui, da beiradinha onde eu marquei pra cá, eu passei, eu fiz a marcação todinha, fiz toda a costura com um pezinho de máquina, certo? Agora eu vou limpar tudo isso aqui, vou cortar essa parte toda e mostro pra vocês. Coloquei coloquei a aba vai ficar assim, ó, tá? Ela vai ficar pra cima. Então eu tenho que prender ela direito com direito, certo? Agora eu vou vestir de novo, ó, direito com direito. Vou levantar para ficar melhor para trabalhar, mais fácil, certo? Agora nós vamos arrumar de aqui, canto por canto, tá? Ó, juntar canto com canto, certo? Aqui nós temos toda a aba, então nós vamos colocando, como eu coloquei alfinete aqui, eu vou ir trocando, vou tirando, ó, vou pôr um aqui, ajeitando todo mundo aqui dentro, aqui o cantinho, o canto daqui. Tá? Ó, vamos ajeitar aqui, prendemos aqui, tiramos esse, aqui, este, e mais um, todo mundo preso, e no meio aqui, e agora aqui. E aqui. Ó, agora o que eu vou fazer? Deixa eu baixar aqui. Eu vou dar uma costura em volta de tudo, tá? De tudo aqui assim, fechando tudo. Depois eu vou abrir um pedacinho da costura aqui para poder desvirar. Então eu vou costurar tudo isso aqui e mostro. Ó, costurei toda a volta. Ó, vamos abrir para ver se é tudo certo. Vamos ver se tá tudo costurado. Descosturei um pedaço da costura aqui embaixo, ó. Desmanchei. E vamos puxar por aqui.
Aí aqui, fecha aqui. Ó. Ó, é isso aqui. Tá? Ó. O que eu vou fazer? Eu tenho que fechar aqui, mas antes eu vou fazer uma costura de fora a fora aqui, ó, pra firmar mais esse forro na peça. Então, antes de fechar ali, eu vou passar uma costura de fora a fora, firmando mais isso aqui, tá? Ó, fiz a costura em toda a volta, ó. Já coloquei o pão, mas eu tenho que fechar aqui ainda, não fechei. Falta fechar, vou fechar. Então a ideia era essa aqui, ó. Eu, particularmente, eu gostei. A minha ideia foi bem essa que eu tive, é isso aqui, ó. Então, se quiser pôr assim, por dentro, mas aí fica estranho. Eu gostei, foi dessa ideia aqui, ó. É uma caixinha. Tá vendo? Ó. O pão fica aqui dentro. Ó. E cabe um pão de sanduíche. Tá? Ficou... Eu tinha pensado em botar um botão aqui assim, de repente pôr, ou um velcro, mas não tem porquê, porque a ideia não é aprisionar o pão aqui dentro, é colocar para não ficar, é uma coisa assim, entendeu? Isso me estava me incomodando, o pão dentro de um saco. Então aqui eu deixo ele aqui guardado, ele vai ficar sobre a mesa, é uma peça muito prática, muito legal, mas pode ser colocado um botão. Fazer botar um velcro também. De repente até eu coloco um velcro. Ou por enquanto eu vou deixar assim, tá? Eu vou usar para ver como é que vai ficar. Se vai funcionar bem sem o botão. Se eu achar que é necessário um botão, eu vou e uso o botão. Também pensei assim, ó, em pôr aqui, ó. Fechar aqui. Mas no momento que eu fechasse aqui, essa aba ela ficaria muito, ó, ela fica muito comprida. Deixa eu pôr aqui pra ver. Deixa eu mostrar. Deixa eu pegar dois. Só prender aqui. Também tinha pensado em fazer assim. Também me veio na ideia, ó. Mas aí fica estranho. Ó, fica esquisito. Então, eu prefiro, se foi uma ideia que me veio, eu prefiro sem nada. Deixar como está. Ó, assim como está mesmo. Abertinho, o pão aqui dentro, acomodado, como se fosse ó, ficou muito bacana. Deixa eu virar assim, ó. Tá, então a ideia é essa aqui mesmo, de condicionar o pão. Fica uma peça bacana, fácil de abrir, tem bastante espaço, dá para acomodar bastante coisa, bastante pão, cabe um pão de sanduíche aqui. É isso aí. Espero que vocês gostem dessa ideia, gostem desse vídeo, que se gostarem curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para o canal crescer. Aguardo os comentários de vocês, aceito críticas, aceito elogios, obrigada, era isso. Tchau.